Hell, que é o Now, na verdade. Bom, eu vi que a galera gostou aí da primeira parte, vamos assistir a segunda para entender um pouco mais da história de Elden Ring, que é um jogo fenomenal. Quem não jogou, espero que joguem, cara. É a porta de entrada pro Souls-like, né? E vamos lá, rapaziada. Espero que gostem. Vou deixar o vídeo original aqui na descrição. Puder se inscrever lá, tamo junto. É nóis, vamos lá. Kel aqui. Só uma lembrança rápida, galera. Esse é o segundo vídeo. Então eu aconselho você assistir o primeiro antes de assistir esse. Mas se você tem um conhecimento básico sobre as terras intermédias, você pode continuar assistindo esse aqui primeiro. Só isso e bora pro vídeo. Vamos lá. Chamado. Há muito tempo atrás, quando Liurnia sequer tinha a academia em seu centro e o poder do cosmos indomado, uma sociedade de astrólogos viviam no ponto mais alto das terras intermédias, nas montanhas dos gigantes, o local perfeito para se estudar as estrelas. E desse grupo, um astrólogo viria a se destacar. Um homem que sua identidade foi esquecida pelo tempo, mas que seus feitos perduram até hoje nas terras intermédias. O primeiro astrólogo a ter contato com a fonte primordial de todo o poder e conhecimento cósmico. Primeiro astrólogo a conjurar uma chuva de estrelas nas terras intermédias. E delas, um material que mudaria para sempre as futuras civilizações. Herança cósmica. Azur, um grande estudioso de cometas, se une a Lusat, um estudioso de meteoros nascido em Célia, uma cidade localizada em Caelid e com laços aos antigos Nox. Os dois sempre olharam para o cosmos em busca de entender o movimento dos astros e como eles impactavam as terras intermédias. Os dois, em suas peregrinações pelas terras intermédias, tiveram contato com uma pedra cristalina em Liurnia, um tipo de cristal que não parecia ser desse planeta, com propriedades capazes de canalizar os poderes do cosmos. Após muitos estudos, a conclusão foi que, de fato, esses minerais não tinham origem nas terras intermédias, e grande parte desses cristais se encontravam nas profundezas de Liurnia. Fascinados pelas pedras alienígenas, os estudiosos desenvolveram instruções que, se aplicadas de forma correta, qualquer pessoa conseguiria utilizar desses artefatos para manipular uma pequena fração do poder do cosmos ao seu favor. E assim os dois o fizeram. Agora, munidos de cajados com essas pedras em sua ponta, eles eram capazes de canalizar o poder do cosmos e criar feitiços que mudariam as terras intermédias para sempre. Com a notícia da descoberta dos cajados pedrilhantes e a possibilidade de domar parte do poder do cosmos se espalhando, mais e mais estudiosos começaram a se juntar para serem discípulos dos dois feiticeiros. Com a influência e poder que os dois feiticeiros ganharam, uma escola de magia foi fundada no meio do lago de Liurnia, o local com maior abundância de cristais do reino. Com o passar do tempo, os estudiosos da academia descobriram que essas pedras, se colocadas também em seus corpos e principalmente próximo à cabeça, os deixavam ainda mais poderosos e aumentava sua aptidão em canalizar os poderes do cosmos. Prática que começou a se tornar normal na academia e incorporada às vestimentas dos estudantes que se provassem dignos a usá-las. Azur e Lusat criaram linhas próprias de estudos. Azur, o espectro de Carolus, onde os estudantes dedicados a essa cadeira utilizavam a coroa de Carolus e se tornavam experts em magias de cometa. Já Lusat ficou com o espectro Olivinus, onde o foco dos estudos eram meteoros, uma linha tão importante para Célia, a cidade da feitiçaria, que inúmeros jovens feiticeiros migravam para a academia tentando entender mais sobre os meteoros. Afinal, Célia é uma sociedade descendente dos Nox, que tiveram uma das suas cidades aniquiladas por um meteoro vivo. Os estudantes desse espectro utilizavam a coroa de Olivinus. E com o crescimento da academia, novos espectros de estudos foram abertos, como o de Hierodas, que são magos estudiosos nômades, que acreditam que o conhecimento está além dos muros da academia. Ou seja, um estudioso recluso não poderia ser um feiticeiro completo. E para isso ele deveria peregrinar pelas terras intermédias. Esse tipo de feiticeiro é conhecido pelas suas magias noturnas, como cometa noturno, invisibilidade e outras magias sorrateiras. Já o espectro de Haima, que são os magos juízes, também conhecidos como magos de batalha, são um dos guerreiros mais temidos da academia, porque diferente dos seus parceiros que preferem dedicar seu tempo aos livros, os Haima gosta de combate e suas magias são sempre voltadas para o maior impacto possível no campo de batalha. Afundados em seus estudos, Lusat e Azur. O legal é a variedade de cores de Elden Ring, cara, que tu tem que zerar o jogo. Tem uma variedade tão grande de magias, de combate também, né? Muito bom, tem muita arma, tem muito estilo pra zerar o jogo, e é isso, parece que é bom. Tiveram contato com uma fonte primitiva de todo o poder e conhecimento cósmico. Conhecimento tão grande que uma simples mente humana era incapaz de compreender. Ambos os estudiosos ficaram fascinados e horrorizados ao encarar a escuridão à sua frente.
e obcecados em tentar decifrar tudo que o cosmos poderia revelá-los. E para isso tiveram uma solução para superar o limite de uma mente humana. Os dois feiticeiros revestiram seus corpos inteiros em cristais, solução que os trouxe grande poder e capacidade de criar feitiços poderosos, como o Cometa Azur e a Chuva de Estrelas, mas com um custo. A fome de poder dos magos não os deixou perceber que os cristais também tinham uma fome, e a cada novo cristal em seu corpo, mais os cristais os consumiam. Fundiam com sua carne, com seu cérebro, e o que era para ser uma simples ferramenta, cada vez se tornava mais um parasita. A inspiração desses estudiosos era de se tornar parecido com seres misteriosos, seres inorgânicos, mas ainda assim vivos, os cristalinos. Seres que sua origem exata é desconhecida, mas que a sua forma e sabedoria seriam mais próximo do ideal para se dominar a fonte primitiva. Os cristalinos são seres bem-vindos pelos feiticeiros em Liurnia, e normalmente eles são encontrados defendendo os cristais. Existe até uma lenda que os cristalinos estão na verdade esperando a volta do seu criador, que um dia irá os dar novos irmãos. Enquanto isso, uma jovem da família cariana encanta a academia com um novo tipo de feitiço. Feitiços que tiravam a sua energia da lua cheia. Essa feiticeira se chamava Renala, e viria a se tornar a líder da academia com tamanho talento nato. E um novo espectro seria fundado para o estudo de feitiços lunares, o espectro Lazuli. Bonzão, filho. Há dezenas, centenas ou até milhares de anos antes mesmo da Térvore se estabelecer como força dominante nas Terras Intermédias, existia uma sociedade de astrólogos que vivia nas Montanhas Gélidas, o local mais alto do reino e por isso o mais próximo das estrelas. E Renala, uma jovem da família cariana, é uma das descendentes desses astrólogos que, mesmo em sua juventude, era uma talentosa astróloga fascinada pelas estrelas. Até que em uma noite Renala encontrou a lua cheia. Lua que seria inspiração e fonte dos seus feitiços. Seu talento logo chamou a atenção da Academia Raia Lucaria, onde a jovem foi convidada a seguir seus estudos. O avanço da jovem era tão grande e suas magias lunares nunca antes vistas eram tão poderosas que ainda em sua juventude, Renala se tornou campeã e líder da academia. Título que levou sua família para o status de realeza. E Renala agora não era mais uma simples astróloga que adorava a lua, mas sim uma rainha cariana, e a sua família começou a exercer influência política não só na academia, mas também sobre toda Liurnia. Influência tão grande que Renala e a família real foram capazes de influenciar a percepção de Raia Lucaria sobre os seus próprios fundadores. A batalha com Renala é muito linda, filho. Das batalhas mais lindas do jogo. Muito linda mesmo. Lusat e Azur começaram a ser vistos como perigosos e extremistas em seus métodos pelo conhecimento da fonte primitiva e do cosmos. E a Gota d'Água foi um experimento conduzido pelos dois mestres. Azur e Lusat queriam recriar em Raia Lucaria a mesma energia da corrente primitiva. E para isso, os dois começaram a reunir estudantes da academia para um ritual. Um ritual tão grotesco que mudaria para sempre as regras de Raia Lucaria. Azur e Lusat uniram magicamente todos os estudantes em uma bola deformada, um único corpo esférico tentando se igualar ao poder cósmico de uma estrela. A ideia era criar uma estrela artificial na academia, onde eles poderiam colher sua energia para futuros feitiços. Um ritual tão grotesco e cruel que causou a expulsão de ambos os mestres da própria academia que eles fundaram, e a proibição de estudos e usos de feitiços que utilizassem o conhecimento da fonte primitiva. Movimento que consolidou de uma vez por todas o poder da família real cariana na academia, sem os seus principais fundadores. Legado cariano. A Casa Cariana ficou conhecida pelos seus juramentos, pactos de servidão que vários seres poderiam fazer com a casa. Juramentos que reuniam dragões, trolls, albináuricos e qualquer outro ser que jurasse lealdade à família real, fazendo da força militar cariana a mais diversa das Terras Intermédias. E também uma das mais poderosas. E além dessa diversidade, existiam os Cavaleiros Carianos, guerreiros de elite treinados em combate corpo a corpo e feitiço. Um treinamento tão árduo que apenas poucos guerreiros conseguiam alcançar esse status e ganhar sua espada revestida em rochas pedrilhantes. Arma capaz de canalizar o poder das estrelas em sua lâmina para golpes devastadores. Mesmo o número de cavaleiros carianos sendo menor que 20, era uma força respeitada em Liurnia, prova do pulso firme cariano, mas também do acolhimento da casa com diversas raças que nas Terras Intermédias eram vistas como inferiores e escravizáveis. Até mesmo um troll ou albináurico poderia se tornar um cavaleiro e lutar de igual para igual com as tropas carianas, e não simplesmente como um escravo, uma coisa bem comum que nós vemos em outras regiões das Terras Intermédias dominadas pela Ordem Áurea.
Maneiro, maneiro isso. Com a ascensão de Marika como deusa e o início da Era da Térvore, o projeto de espalhar a fé áurea através de conflitos militares foi iniciado. E o exército áureo foi enviado para Liurnia para conquistar a região, exército liderado por um campeão de cabelos vermelhos. Esse evento foi chamado de a Primeira Guerra de Liurnia, e apesar do poderio bélico das tropas áurea, nenhum lado saiu vitorioso dessa guerra, o que levou a uma segunda investida da Ordem Áurea, essa que foi recebida pelos Cavaleiros Carianos, que apesar de menores em números, foram capazes de causar um empate de forças, e levando o conflito a um impasse, onde as tropas áureas não conseguiam mais avançar, mas o exército de Liurnia não tinha como expulsá-los. Em meio a esse impasse, Renala e um campeão de cabelos vermelhos se enfrentam em combate. Em meio à luta, os dois se apaixonam. O campeão se chamava Radagon, e como prova de seu amor, Radagon passa por um ritual sagrado na Igreja dos Votos. O campeão é banhado com orvalho celestial, um líquido criado pelos alquimistas de Nox, tão poderoso que é capaz de reescrever o passado, absolvendo quem com ele se banha de todos os atos de agressões e todas as inimizades feitas. E assim, Renala e Radagon se casam, acabando com a guerra entre a Ordem Áurea e a família real cariana. Agora a Térvore e a Lua estavam unidas em uma aliança poderosa. Radagon então mergulhou nos ensinamentos de Raia Lucaria, um estudioso faminto por conhecimento e dedicado a incorporar os ensinamentos das estrelas e da Lua em sua fé pela Ordem Áurea. Renala e Radagon tiveram 3 filhos. O primeiro e mais velho, Radan, desde a sua infância fascinado pelas histórias heróicas de seu pai e de Godfrey, o primeiro Lorde Cristiano. A maior meta de Radan era se tornar um guerreiro igual Godfrey e proteger a Ordem Áurea, assim como seu pai fez. Radan então dedicou sua juventude à arte da guerra, treinando para se tornar o melhor espadachim e comandante militar que as Terras Intermédias já viu. E como homenagem, pediu para que os ferreiros carianos fizessem armaduras ornamentadas com leões, símbolos de Lord Godfrey e da linhagem áurea. E seu elmo semi-aberto, onde suas mechas vermelhas de cabelo apareciam. Cabelo herdado de Radagon, que Radan tinha muito orgulho, diferente de seu pai, que odiava o vermelho em seus cabelos por lembrar o vermelho dos gigantes. Radan então se tornou o Leão Cariano, e já em sua juventude conheceu um Lorde Alabaster em Célia, uma cidade distante em Caelid, uma cidade de magos com descendência Nox. Um Lorde Alabaster é um ser feito totalmente de pedra, trazido para as Terras Intermédias por um grande meteoro que caiu há centenas de anos atrás. Esse ser dominava feitiços gravitacionais e se tornou mestre de Radan, que agora havia se mudado para Célia em busca de dominar as artes gravitacionais. O resto da história de Radan nós vamos explorar quando estivermos em Caelid. O segundo filho de casal foi Rykard. Rykard se tornou um grande inquisidor da Ordem Áurea, ou seja, um juiz. Autoridade máxima responsável por investigar, interrogar e sentenciar. Claro, ele também punia aqueles possíveis hereges e movimentos que contestassem a supremacia da Ordem Áurea. Em uma das suas muitas viagens, Rykard se depara no Monte Gelmir com uma religião local antiga e há muito tempo esquecida. O culto de uma serpente ancestral que era imortal e tinha uma fome insaciável, se tornando cada vez mais forte a cada nova vítima. Rykard, fascinado com a imponência da serpente, cometeu seu primeiro pecado: barganhar com a serpente Igley. Dessa troca, Rykard aprendeu feitiços antigos de manipulação de magma, e em volta desse pacto, a Mansão Vulcânica foi fundada, um local onde Rykard poderia dedicar os seus estudos e construir mecanismos para facilitar os sacrifícios à serpente. Uma das invenções de Rykard foi as abdutoras. Essas máquinas feitas na semelhança de sua amada Tenif, carregando um bebê e cobras. Tenif era uma dançarina de terras distantes que Rykard se apaixonou em viagem e a trouxe de volta para as Terras Intermédias. Além de máquinas de guerra que estraçalhavam os inimigos, as abdutoras também serviam como sequestradoras de vítimas para a Mansão Vulcânica, onde elas seriam servidas para a serpente ancestral ou servirem de experimentos para o novo exército do Inquisidor. História que também vamos nos aprofundar mais quando chegarmos no Monte Gelmir. E por último, a última filha do casal, Rennie. Rennie, a princesa lunar, filha mais nova de Radagon e Renala, foi escolhida desde cedo como Empyrea. Empyrea são seres escolhidos pelos 2 dedos como possíveis candidatos a ascenderem à divindade. É tradição que toda Empyrea recebe do seu respectivo 2 dedos uma besta sombria, seres que viveriam às sombras do Império e teriam total lealdade a essa pessoa. E Rennie não foi diferente. Recebeu Blight como sombra, um homem metade lobo. E os dois passaram a infância inteira brincando como irmãos, supervisionados por Id, um troll ferreiro leal à família cariana. Com a ajuda de sua mãe, Rennie encontrou a Lua Negra, feitiço e astro semelhante à lendária Lua Cheia de Renala. Rennie então já era uma sucessora promissora de sua mãe para líder da família real. Mas a Lua Negra não seria o único achado da princesa cariana. Nas profundezas da floresta, aos arredores da mansão, Rennie encontraria uma bruxa poderosa, detentora de conhecimentos há muito tempo esquecidos. A Bruxa da Neve. Uma velha feiticeira que sua magia vinha de uma fonte diferente das estudadas em Raia Lucaria. Ela não baseava seu poder em rochas pedrilhantes, mas sim em magias gélidas e a manipulação do frio.
Essa bruxa serviu de mentora para Rennie por anos em segredo, e além dos feitiços gelados, ela ensinou para a princesa que a lua negra deveria ser temida. E com base nos ensinamentos da velha, Rennie tomou para si o símbolo da lua negra como forma de autoridade, se tornando Rennie a bruxa. Rennie, com sua afinidade à lua negra, sempre odiou a ideia de suceder sua mãe ou se tornar uma impíria e ter o seu futuro controlado pela vontade maior. Ódio que se tornou mais vívido quando seu pai Radagon larga sua mãe Renala para se tornar o marido de Marika e segundo Lorde Pristino. Atitude que deixou Renala de coração partido e em grande depressão. Renala então se apegou a apenas um ovo de âmbar que Radagon a deixou como presente de despedida, e a academia, ao ver a fraqueza da sua campeã, aproveitou para trancá-la na biblioteca, o ponto mais alto da academia, e logo jurou lealdade a Radagon e à Ordem Áurea. Esse foi o começo da decadência da família Cariana, que agora sim a sua rainha começava a perder poder político na região, o que logo em seguida fez com que Raya Lucaria contratasse um exército de mercenários Cuco, para que atacassem e acabassem de uma vez por todas com a mansão cariana e a família real. Ação que causou uma guerra civil em Liurnia e o recuo das forças carianas para a mansão. Na sua investida final, a mansão cariana, o exército Cuco foi derrotado por um feitiço de proteção poderoso, que resultou no cessar dos ataques Cucos à mansão. Vitória da família real, mas que agora se via presa em seu próprio lar, e sem a mesma influência que uma vez tinha em Liurnia. Com a destruição do Anel Pristino e a Guerra dos Semideuses, a academia se trancou e declarou que não teria envolvimento na disputa. Agora, as únicas pessoas que podem entrar na academia são aqueles que têm chaves pedrilhantes. Desde então, apenas os magos juízes de Haima são vistos fora da academia. Tanto que quando chegamos em Liurnia, guiados pela graça, para entrar na academia, a nossa primeira barreira é o exército mercenário Cuco, que agora, com a ausência de uma força política na região, se tornou um dos grupos brigando por poder aqui. Uma coisa que dá pra observar também é no estado da cidade. Ela tá afundando no lago. Provavelmente as guerras com a Ordem Áurea e as guerras civis após Radagon abandonar Renala ajudaram com essa destruição. Mas se a gente explorar um pouco os arredores de Liurnia, vamos encontrar diversas minas cheias de mineradores em busca de cristais. Função que era dada para os alunos da academia que não pareciam promissores. Isso mesmo, se você não tirasse nota boa, o seu destino era se tornar um minerador escravo. Com um bônus, o contato contínuo com esses cristais acaba infectando o seu corpo e aos poucos tomando controle dele e da sua sanidade. Essa mineração com certeza teve um custo no próprio terreno em que a cidade foi construída. Então sim, Raya Lucaria tem afundado por causa das guerras, mas também por causa da obsessão dos seus moradores por cristais. Passando pelas ruínas da cidade e o exército Cuco, vamos dar de cara com um selo gigantesco impedindo a nossa passagem. E para entrar na academia vamos CLT Lores precisar de uma chave pedrilhante, que por nossa sorte tem um corpo de um mago com um mapa mostrando onde podemos achar uma. E bom, seguindo esse mapa nós vamos encontrar esse dragão, que assim como o dragão de Lingrave não é um dragão ancestral, mas sim um dragão descendente. Só que esse amigo aqui tem um diferencial. Esse dragão ele não cospe fogo, ele cospe magia. E bom, Smarag era um dragão conhecido por ter um paladar aguçado por magos, e com o passar dos anos, com esse tipo de alimentação, o dragão começou a ser infectado pelos acessórios pedrilhantes que os magos carregam. Podemos ver no design dele que temos vários cristais crescendo de áreas sensíveis do seu corpo, e que claramente isso tá mais pra uma doença do que para algo natural. O dragão não nasceu assim. Smarag é uma dica da From Software que esses cristais são altamente infecciosos e não tem preferência para hospedeiro. Atrás do dragão vamos encontrar corpos de futuros lanchinhos que ele estava guardando para mais tarde. E um dos magos tem a chave pedrilhante que vamos poder utilizar para entrar na academia. quase. E bom, ao entrar na academia e subir o seu elevador, já dá pra perceber que a região aqui tem algo de diferente. Além das estruturas com arquitetura gótica, dá pra perceber que o céu da academia tá totalmente diferente do céu lá fora. É como se a academia estivesse dentro do cosmos. A concentração de cristais e magos aqui são tão grande que conseguimos ver faixos de magia bruta voando pelo ar da academia. E já na entrada nós nos deparamos com 2 magos estudantes da cadeira de Carolus, aquela que forma especialistas em feitiços de cometa. Por isso que esses magos parecem ter saído de um jogo de tiro e estão com 2 metralhadoras na mão. Já dentro nós encontramos esses manequins, que são a tentativa da academia de criar uma forma de vida que a única função seria obedecer o comando do seu mago mestre. As marionetes acabaram recebendo a função de soldados pelas suas limitações. Essa não é a primeira vez que vamos ver civilizações tentando criar formas de vidas artificiais nas Terras Intermédias. Aqui em Liurnia mesmo, nós vamos encontrar os Albináuricos, de primeira e segunda geração. Seres criados artificialmente e que hoje são perseguidos e torturados por todas as Terras Intermédias, já que eles seriam abominações que nasceram fora do ciclo de vida e morte da Térvore. Assunto que nós vamos aprofundar em vídeos futuros quando chegarmos em seus possíveis criadores. Passando pelo cemitério da academia, nós vamos encontrar esses zumbis, que assim como todos desse tipo que encontramos nas Terras Intermédias, são corpos que perderam seus espíritos e agora vagam pelo mundo sem conseguir morrer.
Os da academia em especial são de feiticeiros, por isso que eles sentem essa sede por mana, e quando nos mordem, sugam parte da nossa mana. Aqui também nós encontramos um Lorde Alabaster, um ser ancestral trazido para as Terras Intermédias através de um grande meteoro. Esses seres, pelo seu grande poder gravitacional, já tiveram um status muito alto em uma sociedade antiga, sendo até líderes de algumas civilizações. Mas hoje em dia não passam de seres inferiores aos olhos da Ordem Áurea, com muitos deles escravizados e presos. Radahn, filho mais velho de Renala, iniciou seus estudos com feitiços gravitacionais tutorado por um Lorde Alabaster. E por esse estar na academia, gera hipóteses que talvez esse inimigo aqui foi mestre de Radahn. Ou ele é só uma pessoa aleatória. Mais pra frente vamos nos deparar com vários nobres escavando com as mãos cristais. E durante a nossa jornada nas Terras Intermédias, nos deparamos com alguns nobres que são capazes de utilizar feitiços e os pedrilhantes simples. Mais cedo eu mencionei que os alunos que falhassem nos estudos da academia e se mostrassem não aptos a continuar os ensinamentos eram transferidos para as minas de Liurnia para se tornarem mineradores. Mas isso é um destino apenas para os não nobres. Caso você tivesse descendência nobre, você poderia ingressar na academia para aprender feitiços, e caso não fosse um bom aluno, só não ganharia o direito de utilizar uma coroa de pedra que só os magos graduados têm acesso. Então, antes do mundo ruir, era comum você encontrar nobres com cajados pedrilhantes usando feitiços simples. Era uma forma de mostrar seus status. Nesse caso aqui da academia, esses nobres podem ser alunos com algum dever imposto a eles, ou após a queda dos nobres e virar esse caos das Terras Intermédias, eles não têm mais esse status, né? Então eles foram escravizados pela academia para fazer esses trabalhos manuais. Mais pra frente, vamos encontrar um dos presentes deixados por Radagon na academia. Esse lobo vermelho foi uma das companhias de Radagon quando ele se casou com Renala. Só que sua pelagem vermelha e habilidade com feitiços gera muitas hipóteses sobre a real origem desse lobo. Como ele consegue conjurar feitiços pedrilhantes, mas também uma espada dourada, símbolo da fé áurea, existem muitas teorias que esses lobos vermelhos sejam experimentos conduzidos por Radagon, que após aderir os estudos da academia em sua fé, passou grande parte da sua vida tentando criar feitiços que unissem as duas filosofias. E o lobo vermelho poderia ser só mais uma das criações que ele deixou para trás, assim que foi se casar com Marika e se tornar o segundo Lorde Pristino. Radagon é uma figura extremamente interessante e complexa que nós vamos nos deparar com seus feitos ao longo das áreas e da nossa jornada. E quando nos deparamos com isso, nós iremos aprofundar mais nessa figura que deixa seu rastro pelas Terras Intermédias inteiras. Pô, esse leão aí, se tu não souber ali... Mas o que nos é importante aqui nesse lobo é o... Se tu não bater nele rapidão, fica matar... Ele te mata facinho. Posicionamento dele e de quem ele pertencia. Ele claramente está aqui para impedir que as pessoas indesejadas consigam chegar no topo da academia, onde Renala foi presa. O que, somado à traição da academia ao se alinhar imediatamente a Radagon, nos passa uma mensagem. Talvez esse golpe para prender a Renala e desmantelar por dentro a família real cariana foi algo planejado e não coincidental. Afinal, uma das formas mais eficientes e seguras de se destruir um império poderoso sem precisar entrar em guerra com ele de dentro pra fora é se infiltrar e acabar com ele de dentro pra fora. Derrotando o lobo, nós podemos ver esse salão com mais calma. E aqui é onde se fazem os debates da academia. O que marca muito essa região são os quadros homenageando todos os mestres que passaram pela academia, e se repararmos as coroas de pedra, são feitas baseadas nesses mestres. Então, antes de Renala assumir o papel de rainha e líder da academia, provavelmente as decisões importantes eram tomadas por esse corpo de mestres. Se passarmos pelos telhados da academia, vamos ter acesso a um ritual que expulsou Lusat e Azur, o que nos levanta duas possibilidades. A primeira é que foi o local do primeiro ritual, que fundiu os magos. Ou que após Renala entrar em depressão, a academia simplesmente voltou a realizar esses rituais. O que é mais provável, porque nós vamos encontrar essas esferas em várias regiões das Terras Intermédias, e até uma antiga aluna que conseguiu se tornar mestre na academia e foi expulsa por ter continuado com os estudos de Lusat e Azur. Antes de subirmos para a biblioteca da academia, onde Renala está presa, tem 3 coisas importantes ainda pra gente dar uma olhada. A primeira é que se descermos todo o elevador rotatório da academia, vamos chegar em um local de escavação cheio de cristais e com uma abdutora virgem. Esse inimigo, como vimos anteriormente, são criações de Raikard, o filho do meio de Renala, com Radagon. E o objetivo principal desses inimigos, atualmente, são levar para a mansão vulcânica como sacrifício. Mas antigamente, as abdutoras virgens eram utilizadas para interrogatório, elas levavam os presos até Raikard para interrogá-los. E aqui não é diferente. Se nós morrermos pro agarrão desses inimigos, nós vamos aparecer na mansão vulcânica. Um segredinho muito incrível quando você descobre pela primeira vez, e que é uma dica dada pelo Patches, um NPC que tá em todo o jogo da From Software. Mas como a mansão vulcânica é enorme, tem uma história gigantesca, nós vamos deixar essa parte para vídeos futuros. Eu só queria mencionar isso aqui, para não deixar passar esse lugar incrível com esse segredinho. A segunda coisa é que após passarmos da armadilha da bola gigante, vamos encontrar à direita um portal mágico que nos teletransporta direto para a Igreja dos Votos, o local onde Radagon pediu perdão pela sua agressão em Liurnia e se casou com Renala. E a segunda coisa que mais chama atenção
atenção aqui, depois da tartaruga vestida de papa, é a estrutura da igreja e principalmente a estátua ao centro dela, que é claramente uma guerreira de Nox. Essa igreja é tão antiga que foi construída na época que os Nox ainda viviam na superfície das Terras Intermédias, que, como vimos anteriormente, foram banidos pela vontade maior para o subterrâneo. Miriel é o nome da tartaruga gigante, e ela é a única tartaruga que encontramos que tem a habilidade de falar. Nas Terras Intermédias, tartarugas são consideradas criaturas muito sábias por ter uma vida muito longa. Miriel é uma tartaruga que viveu tantos anos que ela conseguiu até mesmo aprender a falar. E bom, Miriel é um pastor dos votos. Ele é o responsável por cuidar da igreja, ou pelo menos era quando ele tinha suas pernas funcionando. Hoje em dia ele apenas dá boas-vindas aos viajantes e conta um pouco da sua sabedoria. A história do casamento de Renala e Radagon, das guerras de Liurnia, tudo isso é esse NPC que nos conta em seus diálogos. Mas o que é mais marcante no Miriel é que ele é um NPC que sabe feitiços e encantamentos. Todos os outros NPCs em Elden Ring ou te ensinam feitiços porque são feiticeiros ou te ensinam encantamentos porque são clérigos religiosos. Há uma separação cultural entre feitiços e encantamentos, inteligência e fé. Miriel quebra essa tradição e nos diz que heresia não é algo natural do mundo, é algo criado, fabricado. Todas as coisas podem ser unidas. E assim ele o faz, une fé e inteligência. Uma filosofia que pode ter influenciado a visão de Radagon e motivou a se tornar o primeiro criador de encantamentos que uniam fé e inteligência. Mas também é uma filosofia muito presente na forma em que a família real cariana faz suas alianças. Dragões, trolls, albináricos, todos eram bem-vindos a juntar forças com a família real. Todos poderiam ser unidos, independente das suas características. Mas vamos voltar agora pra academia e explorar a terceira coisa. Antes do elevador que nos leva pra Renala, nós encontramos um cavaleiro cariano a protegendo. E nossa, tenho que confessar que na minha primeira gameplay eu tomei muito parry desse cara. Existem poucos cavaleiros carianos e eles são a elite da família real cariana. Então provavelmente esse cavaleiro aqui era alguém que a rainha confiava muito e servia como um guarda-costas pra ela. E ele tá aqui pra protegê-la de invasores. Essa parte acho que eu morri umas 8 vezes pra ir só de parry. Muito roubado. Bom, aí a pergunta que fica é: por que a feiticeira mais poderosa já vista nas Terras Intermédias precisaria de um guarda-costas protegendo a biblioteca que ela está presa? Não faz muito sentido, já que provavelmente ela quer ser liberta. Bom, pra responder isso nós precisamos ir até Renala. Essa cena é engraçada um pouco. Parece ter terror, né? Hush, little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Aqui na biblioteca podemos ter uma ideia do estado mental que a rainha se encontra. Rodeada por aprendizes da academia, Renala se abraça ao ovo de âmbar dado a ela por Radagon. Ela trata o ovo como se fosse um recém-nascido. Temos até um berço pro âmbar enquanto os aprendizes cantam uma música de Niná, como se estivessem colocando o ovo pra dormir. Esse ovo de âmbar tem propriedades mágicas e a dá o poder de fazer seres renascerem. E desde a saída do Radagon, a rainha tá obcecada pelo ovo e o seu poder, já que é a única coisa que lhe restou do seu amado. Esses aprendizes aqui estão num ciclo eterno de renascer pelas mãos de Renala. Só que esse renascimento vem com imperfeições. Além da perda das memórias, essas crianças não conseguem mais andar. E é a música deles que mantém Renala suspensa no ar em uma espécie de transe. Nessa luta nós temos que focar os aprendizes cantando a canção de Niná, pra aí sim quebrar a barreira protetora e poder bater na Renala. E os golpes da Renala são basicamente pegar esses aprendizes, transformar em outra coisa e tacar em você. Parecem lápides que ela taca em você. E quando a gente finalmente consegue tirar toda a vida dela, isso aqui acontece. My beloved, have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born, forever and ever. Para sempre, para sempre. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Renala the Full Moon.
Essa luta é linda, filho. and the majesty of the night she conjureth. Essa voz é da Rennie, a filha mais nova de Renala. E aqui nós já não estamos mais lutando com Renala, mas sim uma ilusão criada pela Rennie dos tempos de glória da sua mãe. O interessante dessa fase da luta é que nós podemos ver como Renala sabia magia de todas as escolas de magia da academia, até mesmo das proibidas como o Cometa Azul, que utiliza da corrente primordial. Além do arsenal de magias, podemos ver também os aliados da família real cariana. Ela invoca trolls, dragões, cavaleiros e até lobos. Diferente da Ordem Áurea, a família cariana não tinha restrições a quem se aliar, e essa diversidade de forças era um dos motivos que fizeram Renala e sua família serem tão poderosos. E essa luta tá aqui pra nos mostrar isso. A Renala em si não é tão perigosa, mas quando ela começa a invocar todos esses bichos e eles começam a te atacar do nada, você sente uma dificuldadezinha na luta. Ao derrotar essa ilusão de Renala, nós vamos voltar pra biblioteca e perceber que a verdadeira ainda tá viva, abraçada com o Amba. E que apesar de podermos conversar com ela, ela tá totalmente doida das ideias. O que nos faz pensar, será que a academia prendeu a Renala aqui em cima mesmo, ou ela só não tá afim de sair e os magos ficaram com a ilusão de estarem no controle? De qualquer forma, mesmo com as portas abertas, Renala vai continuar aqui e agora vamos poder utilizá-la como um NPC para resetar nossos atributos. O ovo de âmbar, na verdade, é a runa do renascimento, um fragmento do anel pristino que foi dado à rainha por Radagon. Para renascer, vamos precisar de lágrimas larvais, um item bem especial e limitado nas Terras Intermédias. Esses itens foram feitos pelos alquimistas de Nox, aquela civilização anterior à ascensão de Marika ao poder. A lágrima larval é um dos componentes para se fazer os albináuricos e até mesmo os mímicos que iremos conhecer mais pra frente em vídeos futuros. Depois de lutar com a rainha Renala, nós teoricamente exploramos Raia Lucaria, mas ainda existe um local muito importante em Liurnia, que é a Mansão Cariana. E para chegarmos a ela, precisamos quebrar uma parede ilusória nas ruínas ao noroeste de Liurnia, e vamos nos deparar com um troll Primeira vez eu pulei por fora, filho. Mó difícil, mas foi. ferreiro. Id. Um troll ferreiro pode parecer um conceito estranho pra gente, mas nas Terras Intermédias, a civilização que inventou a forja de metais foram os gigantes. Sim, aqueles que veneravam um deus de fogo e que foram quase extintos por Marika. Assim, sobrou um, né? Então eles não foram extintos. Como os trolls conviviam com os gigantes, muitos deles aprenderam a ser ferreiros. Com a extinção dos gigantes, ou a quase extinção, né, sobrou um, e os trolls migrando para fora das montanhas gélidas, alguns deles trouxeram com si a arte da forja, e Id é um desses trolls. Sim, como nós vimos no primeiro vídeo, as tropas de Marika lutaram contra os gigantes usando espadas e armas feitas de raízes e pedras, as mesmas que encontramos na mesa redonda e futuramente nos corpos dos gigantes congelados nas montanhas. Mas voltando aqui para a mansão, Id nos conta que se tentarmos prosseguir, vamos dar de cara com um feitiço muito poderoso que foi o responsável por parar o avanço das tropas Cuco à mansão cariana, que ele recomenda que voltemos se não quisermos morrer. Se a gente ignorar o aviso e seguir em frente, vamos entender porque as tropas Cuco desistiram. É uma chuva de feitiço, mas com a ajuda do Thor a gente dá pra passar fácil e chegar até o portão da mansão. E é aqui que nós vamos encontrar uma quantidade absurda de um inimigo muito estranho e que a sua origem é mega misteriosa e muito controversa. Que são essas mãos gigantescas deformadas que parecem aranhas. Nós só sabemos oficialmente que essas mãos nasceram de um ato ancestral de blasfêmia, e que existem até hoje. Como vamos ver futuramente sobre Rykard, ele é um personagem muito conectado com o ato de blasfemar contra a vontade maior. Mas na real, é muito difícil saber qual foi o ato que originou as mãos e se essas mãos são de Rykard. Se são, por que elas têm vários tamanhos e por que existem mais de duas? São muitas perguntas impossíveis de responder com as informações que nós temos sem a DLC, e eu não sei se a DLC vai tocar nesse assunto. Então essas mãos são criaturas misteriosas que, se você tacar fogo nelas, elas vão ficar um tempinho tentando se apagar. É uma dica boa aí pra quem quer matar as mãos, usa fogo. Outro tipo de inimigo que encontramos aqui são as marionetes de soldados Cuco. Esses soldados foram capturados e transformados em marionetes, uma prática muito antiga criada pelos alquimistas de Nox. Como já discutimos anteriormente, os astrólogos estudavam as estrelas porque é elas que ditam o futuro de cada ser nas Terras Intermédias. Munidos desse conhecimento, os alquimistas de Nox coletavam um âmbar muito raro feito de luz estelar. Criavam poções que as pessoas que as bebiam ficavam livres do seu destino. E uma pessoa sem destino é uma pessoa sem ações, sem vontade própria, a ponto de se tornar uma marionete nas mãos do feiticeiro certo. E aqui estamos vendo soldados que beberam dessas poções e agora são manipulados a defender a mansão que um dia eles queriam destruir. Além das marionetes, nós vamos encontrar também um troll que jurou lealdade à família cariana e se tornou cavaleiro, protegendo a entrada para um local que pareceu ser muito importante quando a mansão ainda operava normalmente. Essa sala, com uma poça de água e várias cadeiras ao seu redor, um local que pareceu ser onde a família cariana e seus aliados faziam reuniões. Lugar onde encontramos Loreta, uma cavaleira cariana que fazia guarda pessoal da família real e uma das membros mais leais. Apesar de Loreta ser uma das cavaleiras mais leais da família, ela não está mais aqui na mansão. Aqui estamos lutando com uma ilusão, igual lutamos com a ilusão de Renala. Loreta, ao descobrir que um semideus estava planejando criar uma árvore sagrada com uma terra prometida que aceitaria a todos, ela abandonou seu posto para ajudar o povo albináurico a achar essa terra prometida. Motivação que poderia ser explicada por Loreta
talvez ser uma albináurica. Agora, sem ilusão de Loreta, vamos ter acesso às 3 irmãs, que são as 3 torres construídas atrás da mansão cariana e que podem nos revelar mais um segredo da família. Guardada pelo dragão Adula, dragão que fez juramento de servidão para a família cariana, tá a torre da Rain. As outras 2 torres têm nome de Rena e Seluvis, nomes que aprendemos futuramente que são novos para as antigas torres. A torre de Rena é uma homenagem à antiga mentora da princesa, a bruxa da neve que ela encontrou em sua juventude. E a torre de Seluvis ganhou esse nome ao ser dada para Seluvis, um aliado da princesa. Mas no passado, essas 2 torres tinham outros nomes que são misteriosos, mas provavelmente eram torres de outras princesas carianas. Como podemos ver no broche cariano, que ganhamos e podemos usar de talismã. Uma honra que dizem ter sido concedida uma vez aos cavaleiros carianos que foram servidores diretos das princesas do reino. Agora só existe uma princesa, Renny, filha de Renala. A única torre que temos acesso é a da Renny, e é nela que encontramos pela primeira vez a Renny, caso não tenhamos visitado a igreja de Ellie em Lingrave depois de receber o torrent da Melena. Essa interação com a Renny tem bastante variações dependendo de quais NPCs conversamos antes e em que ordem nós conversamos com eles. Caso tenhamos conversado com Rogier, o feiticeiro que encontramos no castelo de Tempesvel, tenhamos progredido a quest dele, chega um momento que ele pede para procurarmos Renny, porque ele acha que ela tá por trás da Noite das Facas Negras e ele quer estudar a marca feita pela Runa da Morte no corpo dela. E para ter acesso à marca, ele sugere para servirmos a Semideus. Mas caso a gente não tenha conversado com Rogier, nós também podemos servir a Renny só porque ela é a melhor waifu do jogo. De qualquer forma, Renny nos revela que sim, foi ela por trás da Noite das Facas Negras e que além de roubar um fragmento da Runa da Morte de Maliketh, a sombra de Marika, ela também fez um ritual macabro para forjar as facas capazes de matar deuses. E que se estivermos atrás do corpo dela, ela já se livrou dele e é nele que encontraremos a marca que tanto queremos. Mas caso a gente se tornasse um aliado dela e fizesse algumas tarefas, ela pode nos contar como encontrar o seu antigo corpo. Como vimos no vídeo de introdução, Renny usou do ataque dos assassinos ao príncipe Godwyn para performar um ritual em seu próprio corpo, carvando apenas metade da Runa da Morte em seu corpo, enquanto metade era carvada no corpo do príncipe. Isso matando o espírito do príncipe e o corpo da princesa. Renny se tornou um espírito sem corpo, mas pensando nesse plano, ela já havia criado uma boneca que é uma homenagem à sua antiga mestra, a Bruxa da Neve. Boneca no qual ela consegue habitar por curtos períodos de tempo antes de precisar descansar. Nos aliando a ela, nós vamos conhecer seus aliados. Ide, o Troll Ferreiro, que ganhou status de conselheiro de guerra da família real cariana e conhece a princesa desde a sua infância. Serviu de mentor tanto para a princesa quanto para Blight. Nosso segundo aliado, Blight, é o presente dela dado pelos 2 dedos, responsável por guiar Renny a ser a nova deusa das Terras Intermédias, já que ela foi escolhida já na juventude como uma Empírea. Blight é uma sombra, assim como Maliketh é a sombra de Marika. Blight encontrou com Renny desde a sua infância e os 2 foram criados juntos, a ponto de se tornarem irmãos simbólicos. E por último temos Seluvis, o dono da terceira torre. Seluvis é um mestre em feitiçaria que só pela sua vestimenta nós podemos ver o seu alto cargo. Essa roupa só é utilizada pelas pessoas mais próximas da família real. A máscara com a boca costurada foi uma das exigências que Radagon teve para lembrar a esses feiticeiros todos os segredos da família real deveriam se manter privados. O chapéu e a roupa é uma homenagem aos antigos astrólogos nos quais a família cariana é descendente. Astrólogos que viviam nas montanhas gélidas e eram aliados dos gigantes de fogo, como podemos ver na relíquia cariana, que é a espada da noite e da chama. Um símbolo dessa união e mais um ponto que nos ajuda a entender a filosofia da família cariana de se aliar a diversos grupos. Uma espada que, assim como os feitiços fundamentalistas, dependem de inteligência e fé. Só que dessa vez, a fé dessa espada produz fogo ao invés de produzir magias áureas. Mais um indício de que essa ideia de unir fé e inteligência talvez não tenha vindo diretamente de Radagon, e sim ele foi influenciado pela mansão cariana até essa visão de mundo. Depois de conversarmos com os aliados de Renny, vamos voltar a ela e descobrir que o destino dela está congelado, e ela não será capaz de realizá-lo até que as estrelas voltem a se mover. E o responsável por paralisar a trajetória de todas as estrelas do céu é Radan, seu irmão mais velho, e que se quisermos ajudar Renny, vamos ter que encontrar esse semideus que tem a fama de ser o mais poderoso das Terras Intermédias. A nossa próxima parada vai ser Caelid, berço de uma grande sociedade de feiticeiros descendente dos Nox, onde Radan foi em sua juventude treinar e se tornou esse ser tão poderoso capaz de congelar o movimento das estrelas. Esse foi o segundo vídeo da série onde exploramos Liurnia. Bom, rapaziada, agradeço a todos que assistiram, cara. Vou deixar o vídeo do canal aqui na descrição, quem puder inscrever lá, mano. É muito bom, caraca, um resumo de Elden Ring. Pra quem não sabe, Elden Ring é extremamente complicado de se entender a história, porque ele conta a história pelos itens e não por uma história narrada. Então, é muito bom. Agradeço a todos que assistiram. Obrigado a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite. Fui.